novamente para ter alguma dúvida. Lembrando que estou à disposição para vocês perguntarem sempre que for preciso. Tá? E agora a gente vai começar resolvendo as questões da semana passada, tirando algumas dúvidas. Se quiser fazer algum comentário, eu estou aqui olhando o chat também. Deixa eu só colocar para ficar no celular olhando o chat também para ver as perguntas. Beleza, vamos lá. Então, nossa aula tem a solução, né, da questão 3. Uma das questões dizia o seguinte: uma pequena fábrica de calçados deseja lançar um novo modelo. O dono decide começar um novo modelo em apenas um tamanho. Pesquisando a numeração dos calçados usado pela clientela, que medida estatística seria recomendada para decidir o tamanho a ser fabricado? Então, gente, esse assunto ele é muito fácil, muito simples, vocês viram a semana passada, mas muitas vezes, quando ele aparece no Enem, ele não aparece só para você fazer cálculo. Muitas vezes aparece a definição, se você entende o que é médio, o que é moda, o que é mediana. A gente vai fazer essa questão e lá na frente tem mais algumas questões do Enem, que eles abordam principalmente a ideia, o assunto, né, a noção, se você entendeu realmente o que significa a média. Bom, então é o seguinte, vamos entender alguns elementos. Olha, a média, ele é um valor intermediário, valor central. Pode ser que a média nem esteja presente no meio dos elementos que foram analisados. Por exemplo, se eu tenho dois números, 2 e 5, a média é 3,5. Perceba que os elementos que fazem parte desse conjunto são o número 2 e o número 5. Mas a média é 3,5, quer dizer, ela nem está no conjunto dos elementos observados. Então, a média tem essa característica. Então, se ele for lançar um modelo pensando só na média, ele pode escolher um número de sapato que ninguém use, ou que poucas pessoas utilizem. Tá? Se ele utiliza a mediana, o que é a mediana? A mediana, ela coloca os elementos em ordem crescente e escolhe o elemento do meio, né? Se for uma quantidade ímpar. Se for uma quantidade par, ela pega os dois do meio e tira a média aritmética. Então, por exemplo, se eu coloco em ordem crescente, eu fico com 2, 3 e 10, a mediana é 3, porque vai ter a mesma quantidade de elementos antes dela e depois dela. Se eu tenho agora 1, 2, 3 e 5, então eu pego os dois do meio. 2 e 3. 2 e 3 dá 5, a média é 2,5. Então, a mediana é 2,5. Perceba que 2,5 não aparece no meio dos elementos, mas é a mediana. Tá? Então, se ele for pegar também a mediana, ele vai pegar um número de sapato muito ruim, porque aquele número, vamos dizer que seja 40, vai ter tantas pessoas usando números menores e tantas pessoas usando números maiores. Então, ele não fez muita coisa. Agora, se ele utiliza a moda é o único elemento de tendência central que, obrigatoriamente, tem que estar presente dentre os elementos escolhidos. Por exemplo, se eu pego 2, 2, 5, 2, 5, 2, 2, 2. A moda é 2, porque é o que mais aparece. Então, se eu quero vender um único modelo, tá? Eu quero vender modelo de apenas um tamanho, eu tenho que escolher a moda, porque é o que mais vai ter pessoas utilizando. Então, a resposta certa seria a moda, tá? Às vezes que não tem cálculo nenhum. Aí é só teoria mesmo, tá? Várias questões do Enem sobre estatística, vocês vão ver que é praticamente você entender a teoria, tá? A gente vai ver outros exemplos mais adiante. Qualquer dúvida, se estiver indo muito rápido, podem falar, tá certo? Para a próxima questão. Na tabela abaixo estão apresentados os salários de 100 pessoas. Determine, respectivamente, a moda, a média e a mediana.
Vê que nessa questão os dados aparecem em forma de tabela, mas também não tem problema nenhum. Veja que os R$ 1.000 tem 30 pessoas que ganham. 1.300 tem 40 pessoas. 2.000 tem 20 pessoas. E 20.000 só tem 10 pessoas. Então, o que tem maior frequência aqui é o 1.300. O 1.300 é a moda, porque ele aparece, se eu fosse escrever de um por um, eu escrevi 40 vezes o número 1.300. Ele é o que mais ia aparecer. A moda é muito simples. Tá? Já a média, a gente vai usar a média ponderada. Por quê? Porque aqui eu tenho quantidades diferentes de pessoas. Tenho 30 pessoas, 40, 20. Então, como é que a gente faz? Multiplica o valor pelo peso. O peso, lembre, sempre é a quantidade. Então, 1.000 vezes 30, 30.000. 1.300 vezes 40, 52.000. 2.000 vezes 20, 40.000. E 20.000 vezes 10, 200.000. Ora, depois de multiplicar cada valor pelo seu peso, eu vou somar os resultados, vai dar 322.000. E dividido por 100, por que dividido por 100? Porque a quantidade de pessoas é a soma dos pesos, tá certo? O peso sempre é a quantidade de elementos que aparecem. Quando você divide 322.000 por 100, basta você deslocar a vírgula 2 casas, vai desaparecer esses 2 zeros aqui, que vão virar centavos, vai ficar 3.220, que é a média. E a mediana é bem simples, veja. Se eu tenho 100 números, os números que vão estar no meio, eles vão estar entre o 49 e o 50, o 49º e o 50º. Perceba que se eu colocar em ordem crescente todos os números 1.000, eu vou ter 30 números 1.000. 1.000, 30 vezes. Aí, quem é o 31º? É 1.300. O 32º, 1.300. Eu vou ficar escrevendo 1.300 até quanto? Até 70 números, porque eu já tenho 30 com 40, 70. Ora, se do 31 até o 70, todos são números 1.300, o 1.300 vai estar na mediana, vai ser o elemento que está no meio. Tá? Vão ser 2.300. Por que 2? Porque eu tenho quantidade par. Então, eu tenho que pegar os dois números do meio. Quem não acreditar, pode escrever de um por um. 1.000, 1.000, 1.300, para ver que os dois números do meio vão ser 1.300 e 1.300. Soma e divide por 2, eu tenho a mediana. Tá? Então, a moda é 1.300. Veja que a moda está presente aqui, 1.300. A média é 3.220. Veja que 3.220 não tem esse salário aqui, mas ela aparece como média. E a mediana apareceu aqui 1.300, mas poderia ser que não tivesse a mediana escrita aqui. Tá certo? Não tem cuidado. A média e a mediana nem sempre precisam estar presentes dentro dos elementos que estão sendo analisados. A moda é obrigatório que ela esteja presente, senão ela não tem sentido, né? Porque é a que aparece mais vezes. Então, a resposta é 1.300, 3.220 e 1.300. Essa aí realmente é só cálculo, né? Parte mais de você só calcular. Tem muito o que pensar. Qualquer dúvida a gente vai falando, viu? Ou escrevendo, que eu paro e explico novamente. Esse assunto foi bem tranquilo. Muita gente acertou bastante as atividades, né? Não tem por que ter preocupação quanto a isso aí. Bom, teve um erro de digitação, que eu lá escrevi 6, mas são 7 números, tá certo? Então, eu tenho aqui o 23, né, idade, 23, 23, 25, 22, 32, 30 e 28. Quero calcular a mediana. Primeira coisa que eu faço é escrever em ordem crescente. Eita, aqui está trocado, né? 30 e 32. Tá? Aqui deveria ser o 30. E depois o 32. Mas como eles estão na ponta, isso não vai fazer diferença nenhuma. Tá? O que é que não vai olhar? Se são 7 números, eu separo os 3 primeiros e os 3 últimos. O número que fica no meio é a mediana. A mediana é 25. Então, veja que questão bem simples também. Tá? Agora, são 2 questões do Enem. O texto é grande, parece que assusta, mas vamos entender.
Uma loja que vende sapatos recebeu diversas reclamações de seus clientes, relacionadas às vendas de sapatos de cor branca ou preta. Os donos da loja notaram as numerações dos sapatos com defeito e fizeram um estudo estatístico com o intuito de reclamar com o fabricante. A tabela contém a média, a mediana e a moda desses dados anotados pelos donos. Para quantificar os sapatos pela cor, os donos representaram a cor branca pelo número 0 e a cor preta pelo número 1. Sabe-se que a média da distribuição desses números, de zeros e uns, é igual a 0,45. Os donos da loja decidiram que a numeração dos sapatos com maior número de reclamações e a cor com maior número de reclamações não serão mais vendidas. A loja encaminhou um ofício ao fornecedor de sapatos explicando que não serão mais encomendados sapatos de cor. Ora, de cor e tamanho. Então, a gente vê o seguinte, por que ele fez esse truquezinho aí de transformar o branco em 0 e o preto em 1? É porque quando você bota preto e branco, essas grandezas, essas variáveis, elas não são numéricas, não dá para fazer a média de preto e branco. Não adianta dizer que é cinza a média, tá? Porque qual é a tonalidade de cinza, então? Depende da quantidade, isso não é número. Então, a média seria 0,5, é o meio, e aí a gente vai analisando o que foi dado. Veja, se a média foi 0,45, está mais perto do branco, tá? Porque 0,45 está mais perto de 0 do que 1. E perceba que a cor branca foi atribuído o valor 0. E a cor preta foi atribuído o valor 1. Se a média foi 0,45, a média dos sapatos defeituosos, né? Então essa média está mais próxima da cor branca, ou seja, teve mais cor branca com defeito do que cor preta. Então eu já sei que é a cor branca. Agora falta saber o número. Ora, a média, a moda e a mediana dos números que apresentaram defeito. A moda é 38, então o número de sapato que apresentou maior defeito, maior quantidade de defeito é o 38. Então, dentro do que a gente está conversando, 0,45 está mais próximo do 0, do que é branco. Então, a gente já sabe que não quer sapato branco, e nem quer sapato número 38. Então, a resposta seria exatamente isso. Eu não vou comprar sapatos brancos número 38, certo? Quem respondeu isso lá está certo. Quem não respondeu, dá uma olhada, tenta refletir, se ainda persistir a dúvida, fala comigo e a gente tenta ajudar. Olha, outra questão, essa também foi do Enem, eu esqueci de colocar aí do lado, mas foi do Enem. 3 alunos X, Y e Z estão matriculados em um curso de inglês. Para avaliar esses alunos, o professor optou por fazer 5 provas. Para que seja aprovado nesse curso, o aluno deverá ter a média aritmética das notas das 5 provas maior ou igual a 6. Na tabela estão dispostas as notas que cada aluno tirou em cada prova. Com base nos dados, nas informações, que a gente vai definir quem foi reprovado. Será que foram todos? Será que foram alguns? Quem foi reprovado? O aluno X, ele tirou 5, 5, 5, 10 e 6. E assim sucessivamente, cada um tirou suas 5 notas. Ora, se eu quero a média, não tem dizendo a quantidade aí, tantos alunos, tantas alunas. Não, a média daquela pessoa foi 5, então é média aritmética simples. Como é que a gente faz a média aritmética simples? Soma e divide pela quantidade. Gente, 5 mais 5, 10, 15, 25, 31. 31 por 6. Desculpa, 31 por 5. Né? São 5 elementos. Veja, dividir por 5 é a coisa mais fácil do mundo. Você não precisa fazer a divisão. Você pega o 32, acha o dobro. O dobro de 31, desculpa, o dobro de 31 é 62. Aí vai e bota um número atrás da vírgula. Então, 31 por 5 dá 6,2. Y tem 4 mais 9 mais 3 mais 9 mais 5. 30 dividido por 5, novamente. 2 vezes 30 dá 60. Bota uma vírgula aí, um número atrás da vírgula, dá 6.
E, por fim, o Z. Somando os elementos, dá 29 por 5. Sem desespero. 2 vezes 29 dá 58. Fica 5,8. Agora, se fosse outro número, 7, 9, um número mais difícil de fazer a divisão, será que a gente precisaria fazer essa divisão? A gente tem que ficar muito atento ao que a questão pede. Vê, a questão não pede para se calcular a média exata. Ela só pergunta se o aluno vai passar ou não, sabendo que ele passa quando ele tira 6 ou mais. Então, veja, se eu tenho 5 notas, para que a média dê 6, ele tem que ter 30 pontos. Tudo que ele tiver acima de 30 pontos é porque a média ficou acima de 6. Tudo que tiver abaixo de 30 pontos é porque a média ficou abaixo de 6. Então, nem precisaria calcular a média. Só preciso perceber que 31 é maior do que 30. Então, quando eu dividir por 5, vai dar maior do que 6. Esse aqui está aprovado. 30 por 5 dá exatamente 6. Esse aqui está aprovado. A regra é ter 6 ou mais. Agora, 29 é menor do que 30. Então, a média vai ser menor do que 6. Não importa quanto. Eu não sei nem quanto vai dar. Mas não me importa. O importa que é abaixo de 6. Esse aqui foi reprovado. Tá? Porque a nota dele ficou abaixo de 6. Então, perceba que se eu ficasse perdendo tempo fazendo conta de dividir, eu estaria gastando tempo de outra questão. E não foi necessário. Sempre fique atento a isso. Muitas vezes as questões do Enem, ele não pedem um valor exato para se fazer uma divisão. Ele pede um valor que você, olhando de forma lógica, você consegue resolver a questão e não perde tempo. Certo? Então, essas foram as questões passadas na última aula. Nós iremos agora apresentar a aula de hoje, que é sobre função. Até agora, alguém quer fazer algum comentário sobre o que foi resolvido, alguma dúvida? Vamos lá. Definição intuitiva de função. Função é um dos assuntos mais importantes da matemática, porque ele está envolvido em várias áreas do conhecimento, em várias outras ciências. Até mesmo de forma bem comum no dia a dia, a gente diz, eu vou ao cinema em função do que for resolvido. Eu vou comprar uma casa em função do que for resolvido. Né? Eu vou à festa em função da decisão de fulano. Então, quando a gente fala que é em função de outra coisa, a gente está dependendo de que essa coisa aconteça ou não. Essa é uma ideia herdada da matemática, em que um elemento depende do outro para ser definido. E aí a gente vai, coisa bem simples essa hora, né? Alguém todo mês já deve ter comprado um pão, ou ontem, hoje, sempre foi uma padaria. Então, vê o seguinte, a padaria Só Pão vende um pão doce de coco especial por 50 centavos. Tá? Então, um pãozinho lá, bem diferenciado, por 50 centavos. Então, perceba que se eu for comprar um pão... Deixa eu colocar aqui a anotação. Se eu for comprar um pão, eu vou gastar 50 centavos. É o preço de um pão. Se eu for comprar 2 pães, eu vou gastar o dobro. Então, o 2 está ligado com R$1. Se eu for comprar 3 pães, eu vou gastar R$1,50. Se eu for comprar 4 pães, eu vou gastar R$2. 5 pães, R$2,50. Então, dessa maneira, nós estamos relacionando o nosso gasto na padaria em função da quantidade de pães comprados. Quanto mais pães eu comprar, mais eu vou gastar. Isso é uma função crescente, tá? Porque quando eu compro mais, eu vou gastar mais. E veja que essa anotação aqui, essa função, ela pega a quantidade, certo? De pães e transforma em preço. Também pode ser escrito entre parênteses. A gente gosta muito de escrever isso em matemática. F de x é igual a y.
Então, o y é uma variável que depende do x. O preço que eu pago depende de quantos pães eu vou comprar, tá certo? Então, sempre essa relação vai existir. Em resumo, o que é uma função? Pense numa máquina. Você coloca, por exemplo, banana, leite, água e, para quem gosta, açúcar no liquidificador. O liquidificador, nessa hora, vai ser uma máquina que vai transformar esses ingredientes em uma vitamina. Tá? Então, a função é uma máquina que transforma um número de uma certa variável em outro número de uma outra variável associada. Por exemplo, esse número 1, que é a quantidade de pães, foi transformado em 0,50, que é o preço em reais que a pessoa vai ter que pagar. Então, função é isso, é transformar um elemento, um número, em outro número, de variáveis diferentes. Só isso, tá? Ah, tá com pão doce, isso é uma boa. Pão doce com caldo de cana. Então, vamos lá. Pronto, olha outro exemplo aqui. A gente paga muito imposto e essa questão fala do ICMS. Quem sabe o que é ICMS? É o Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços. Então, vê que tudo que a gente compra já vem 17% de imposto. Tá? E esse não é o único imposto que a gente paga, não, tá? Porque no Brasil a gente não tem imposto único. Você ainda paga imposto de um monte de coisa, ainda tem o ISS, ainda tem imposto de renda para alguns, tem muito imposto. Né? Então, vê que essa função, ela pega o que você compra e calcula o imposto. Ou seja, o imposto que você paga de ICMS é uma função daquilo que você compra. Quanto mais você comprar, mais ICMS você vai pagar. Normalmente, a maioria dos estados cobram 17%, tá? Quase todos. Então, se eu faço uma compra de R$100, R$17 é para o estado. Tá? Esse é um imposto estadual. Tem imposto que vai para o município, tem uns que vão para o estado e tem outros que são para o governo federal. O ICMS é imposto estadual. Então, se eu compro R$200, 17%, a gente já viola de porcentagem, né? 2 vezes 17 é 34. Então, eu pago R$34 de imposto. Se eu compro R$500, eu vou pagar R$85 de imposto, porque é 5 vezes 17. Se eu faço uma compra de R$1.000, alguém comprou um celular de R$1.000, ele está pagando R$170 só de imposto. O governo não fez nada, mas só por você comprar o celular, você está pagando R$170 para o governo. E se você inventa de comprar uma TV dessas, ou um iPhone dessa última geração, vai pagar R$5.000, R$850 é de imposto, ICMS. Tá? Então, nós temos aí uma relação entre valor de compra e valor pago de imposto. Normalmente, esse conjunto inicial a gente chama de domínio. E esse conjunto de chegada, que é o resultado, a gente chama de contradomínio. Então, lembrem bem dessa palavra que a gente vai usar muito. Alguma dúvida quanto a isso? Tranquilo? Vamos passar para o próximo item. Até agora. Oi, pode falar. Não, eu disse que está tranquilo até agora. Ah, tá. Beleza. Gente, agora vê um fato interessante aqui. Será que toda relação entre duas variáveis é uma função? Nem sempre. Tá? A gente vai ver agora que para uma relação entre duas variáveis ser chamada de função, ela precisa de um elemento específico. Que elemento específico é esse? A função ela tem que ser bem definida, porque se eu faço uma função, se eu pago um estatístico para fazer uma função de custo da minha empresa, um matemático, e ele faz uma função que não diz qual é o meu custo, essa função não serve. Ou se ele diz, o seu custo pode ser na mão de obra, ou o seu custo pode ser na compra de insumos. Então, ele também não adiantou muito, porque me deu uma resposta duvidosa.
Eu não sei, eu continuo sem saber o que é que está dando prejuízo. Tá? Então, a função ela tem que ter duas qualidades. Ela tem que existir para todos os elementos do conjunto, e ela tem que ser única, certo? Nada aí de bigamia, tem que ser única. Então, vê o seguinte, tem aqui uma tabela, tá? Com o nome de algumas pessoas de um curso, e a idade. Então, veja que Joaquim, ele tem 20 anos. Então, se eu tiver somente esses 5 nomes, quando eu disser Joaquim, você já sabe qual é a idade dele, sabendo a tabela, há 20 anos. Quando eu falar André, você já sabe que é 16. Quando eu falar Carla, você sabe que também é 16. Tem problema isso? Nenhum. Tá? Eu posso ter duas pessoas com a mesma idade. Eu posso ir numa loja e ter dois produtos com o mesmo preço. Uma capa de celular e uma viseira, um chapéu, né, uma sandália. Então, isso não tem problema algum. Tá? Eu vou dar uma dica depois que vocês vão perceber bem facilmente. Paulo, quando eu falo em Paulo, eu penso logo em 18 anos, e conhecendo a tabela, quando falo em Marta, eu sei que são 15 anos. Gente, quando está no diagrama, uma coisa muito básica para você entender é o seguinte, isso aqui é uma função que de cada elemento do domínio só saiu uma única seta. Tá? Cada um desses saiu uma única seta. Então, isso garante que é a função, porque qualquer pessoa dessas, se eu quiser saber a idade, basta olhar o contradomínio. Eu sei a idade de todo mundo. Ah, mas aqui chegaram duas setas, chegou a de André e a de Carla. Não me importa, tá? O que eu tenho que tomar conta é do domínio. O domínio tem que sair uma seta apenas de cada elemento. O contradomínio não me interessa. Pode chegar uma, duas, não chegar ninguém. Não se preocupe. Veja que essa é uma função que, dado o nome da pessoa, eu conheço a idade. Ou seja, é a idade em função do nome dessa pessoa. Tá? Bom, vamos agora para a mesma ideia, só que o contrário. Eu vou dizer a idade e você vai me dizer o nome. Tá? Olhando só essa tabela, se eu digo a você 15 anos, você vai olhar a tabela e dizer, ah, é Marta. Aí eu digo 16 anos. E aí? 16 anos você marca quem? André, porque vem primeiro. E por que não Carla? Sei não. É aquela história, vai gerar uma confusão. Não é porque eu vou marcar quem? André ou Carla? Os dois têm 16 anos. Então, perceba que isso não fica definido. Gera confusão. Porque se eu digo 16 anos, vem aqui quem tem 16 anos, vai vir André e Carla. Se eu só tiver um prêmio, como é que eu vou fazer? Então, é aquela história do PROCON. Se você vê o produto por um preço na prateleira, e quando você chega no caixa, ele está por outro preço, você vai levar, por lei, pelo mais barato, porque é o Código de Defesa do Consumidor. Mas, matematicamente, isso gera uma confusão, uma coisa duvidosa. Então, eu vou marcar aqui André e vou marcar Carla. Isso já deixou de ser função. Porque uma função que cria dúvida, ela não é uma função, ela só é uma relação. Não há função. Porque quando eu digo 16, eu não consigo definir quem é o elemento que está ligado com 16. Tem mais de um. Lembra que no item anterior eu disse o seguinte, de cada elemento do domínio só pode sair uma única seta. Daqui estão saindo duas, isso já não é função. Eu vou continuar analisando com vocês, mas isso não é função. Tá? Já encerrou a ideia de ser função, não é. Aí vamos pular para o 18. Quando eu falo 18, eu já garanto que isso é Paulo. Quando eu falo 20, eu já garanto que é Joaquim. Tá? Aí o 17. Olha, tem alguém ligado com o 17 aqui? Tem alguém com 17 anos? Não.
Então, mesmo que isso até agora estivesse sendo uma função, a partir desse momento ela deixaria de ser. Por quê? Não tem nenhuma seta ligando ao 17. Não tem nada. Ninguém com 17 anos. Então, perceba que, para ser uma função, tem que sair apenas uma seta de cada elemento do domínio. Se sai mais, ou se não sai ninguém, isso não é função. Tá? Veja que no item anterior, quando eu tinha nome e idade, eu tinha uma função. Agora eu tenho idade relacionada ao nome. Eu não consigo montar essa função. Por que eu não consigo montar essa função? Porque eu tenho aqui dois problemas. Eu tenho uma idade que não define o nome da pessoa e eu tenho um número que não leva para lugar nenhum. Tá? Então, imagina que você diz o número de um CPF, que a pessoa olha lá e diz, ó, não tem ninguém cadastrado nesse CPF, como é que você vai fazer a compra? Ou pior, você dá o número do seu CPF, tem duas pessoas com o mesmo nome, duas pessoas com nomes diferentes com o mesmo CPF. Não dá, né? Não pode, certo? Então, tem que ter muita atenção com essa questão de ser função ou não. Só é função quando cada elemento do domínio tem uma única seta saindo dele. Nem mais, nem menos. Ok? Bom, se não tiver dúvidas, nós vamos adiante. Então, nesse exemplo, a função, olha aqui a função, vai do conjunto A no conjunto B, ou seja, uma função é uma máquina que vai pegar um elemento do conjunto A e vai transformar em um elemento do conjunto B, que é o f de x igual a y, ou seja, cada elemento x vai ser transformado em um elemento y. Qual é a fórmula que eu coloquei para essa função? Existem várias, infinitas. Depois a gente vai vendo isso melhor. Tá? Mas, por enquanto, eu quero só essa. Tá? Eu quero que a função pegue o número x e transforme em 2x, ou seja, no dobro. Então, nesse caso, o zero estaria ligado com quem? Qual seria o dobro do zero? O outro 2 zero. vezes zero, isso é você fazer. 2 vezes zero. 2 vezes zero vai dar zero. Então, zero está ligado. O número 1 vai ser ligado com quem? O dobro de 1, porque não é 2 vezes 1. 2. O 5, ligado ao 10. O 13, ligado ao 26. O 20, dobro de 20, 40. Então, você percebe que cada elemento do domínio sai uma única seta. Isso é função. Para onde foram essas setas? Foram para o número 0, para o número 2, para o número 10, 26 e 40, certo? Então, tem nomes específicos. Eu vou dizer a você que esse conjunto de saída, a gente já viu que é chamado de domínio. E o conjunto de chegada, a gente já viu também que é chamado de contradomínio. Mas tem um subconjunto muito importante, que a gente chama de imagem. O que é imagem? Ora, quando você quer olhar se seu cabelo está penteado, se a roupa está boa, você não olha no espelho, em algo que venha refletir sua imagem? Então, é exatamente essa ideia matemática. Esses elementos colocados na frente de um espelho vão refletir o 0, o 2, o 10, o 26 e o 40. A 1 e o 50, eles são do contradomínio também, mas eles não são da imagem. É como se eu pegasse um espelho pequeno para me olhar, eu sei olhar o rosto. Não é que o restante do corpo não existisse. É que a imagem refletida é somente a imagem do rosto. Então, dessa maneira, nós percebemos que o domínio é 0, 1, 5, 13 e 20,
Tá? Esse é o domínio, é o conjunto de partida. O conjunto de chegada é chamado contradomínio, é o conjunto completo. Quem tem imagem, quem não tem, é todo mundo, 0, 1, 2, todos eles. Agora, a imagem é um subconjunto muito seleto, tá? Bem escolhido, somente alguns. Quais são esses? Aqueles que têm ligação com a imagem. Tá? Então, o 0 tem uma ligação com a imagem, o 2 tem ligação com a imagem, o 10, com domínio, desculpa, o 26 tem ligação com domínio, e o 40 também tem ligação com o domínio. Esses elementos que têm ligação com o domínio têm um nome especial. Eles fazem parte do contradomínio, mas eles são mais do que isso. Eles formam a imagem da função. A gente tem um domínio da função e a imagem. São dois elementos muito importantes para o estudo de uma função. Bom, vamos adiante. Façam essa, por gentileza, um minutinho só para vocês pensarem. A função vai do conjunto A no conjunto B, e a fórmula que eu estou dando é essa aqui. X ao quadrado menos 1. Um minutinho aí para vocês pensarem. Quem vai ligar quem? O 0 vai estar ligado com quem? 0 ao quadrado é 0 vezes 0. É 0. 0 menos 1, menos 1. E a imagem do número 1? Quem vai ser a imagem do número 1? Vamos ver? O pessoal está respondendo muito bem. 1 ao quadrado dá 1. 1 menos 1, 0. E a imagem do menos 1? Mas do menos 1 também é 0, gente. Porque todo número real elevado ao quadrado fica positivo. Então, menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Sinais iguais dá positivo, 1. 1 menos 1 dá 0. Então, perceba que isso não tem problema nenhum. Porque está sendo uma seta do 1 e uma seta do menos 1. Para onde elas vão não me interessa. Só pode sair uma, certo? O 2. 2 ao quadrado, 4. 4 menos 1, 3. E o menos 2, a mesma coisa. Número ao quadrado fica positivo. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que dá 4. Muito bem. 4 menos 1, 3. Então, eu tenho aqui a imagem dos elementos. Quem é a imagem? O menos 1, o 0 e o 3. O 2 e o 5, eles não estão ligados a nenhum elemento do domínio. Tá? Eles fazem parte do contradomínio, mas eles não têm acesso a só a imagem quem está ligado com o domínio. Tá? É aquela história de só entrar na festa quem está acompanhado. Esse aqui entrou com o par dele, esse aqui entrou com o par dele, depois saiu, pegou outro, novamente entrou de novo, né? Fraudou o esquema da festa, mas entrou com o par. Esse aqui não tem par nenhum, não entra. Esse aqui não tem par nenhum, não entra. Tá? Então, a função ela tem que ter o par, x e y, para poder dar certo, para poder ser uma função. Então, isso que a coisa intuitiva é muito mais simples, quando você começa a entender de forma intuitiva a função, do que toda aquela formalidade matemática. X, tal que, x é isso, é aquilo, não precisa se preocupar com isso agora. Tá? Então, olha, o domínio, o conjunto de partida, o contradomínio, que é o conjunto de chegada, e a imagem, que é menos 1, 0 e 3, que são os únicos que estão ligados com o domínio. Então, veja que interessante. O domínio tem 5 elementos, mas a imagem só tem 3 elementos. Tá? Nada de, tem que ter a mesma quantidade. Não tem. Quando a função tem a mesma quantidade de elementos do domínio e do contradomínio, ela é chamada de função bijetora.
gente vai ver isso em outro momento. Tá? Então, perceba que é muito fácil essa ideia. E muito importante. Vamos falar um pouquinho de plano cartesiano. Tá? A ideia de plano cartesiano foi inicialmente pensada pelo matemático e filósofo René Descartes. A gente escreve Descartes, mas a pronúncia é René Descartes. Né? Nasceu em 1596 a 1650, foi o período que ele existiu aqui no plano físico. E aí a gente tem aqui, qual foi a ideia dele? A ideia dele foi muito importante porque ele uniu a geometria e a álgebra. A partir disso, dessa ideia tão simples, hoje em dia a gente tem um GPS. Hoje em dia a gente pode soltar um satélite para melhorar a qualidade de transmissão. Hoje em dia a gente pode, por exemplo, enviar o homem à Lua, né, fazer uma viagem tripulada. Então, tudo isso é pela coordenada geográfica, que é uma consequência do plano cartesiano. Só que para o GPS, por exemplo, e para a navegação de foguetes, a gente usa 3 dimensões, o X, o Y e o Z. Acho que é a mesma ideia. A gente vai trabalhar aqui com 2 dimensões, que a gente vai trabalhar a função com 2 dimensões. Então, quando você traça essas 2 retas perpendiculares, tá? A reta que está deitada, que está na horizontal, né, na linha do horizonte, ela é o X, chamada também de abscissa. E a vertical é o Y, também chamada de ordenada. Tá? E aí, a gente divide esse plano em 4 regiões. Cada região dessa é chamada de quadrante e é orientada no sentido contrário dos relógios, tá? Do ponteiro do relógio. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Tá certo? E qual é a característica de cada elemento? Ora, perceba que no primeiro quadrante, o X está indo, vamos supor, para frente, e o Y para cima. Então, tanto o X quanto o Y são positivos nesse quadrante. No segundo quadrante, veja que o Y continua para cima, só que o X agora está indo para trás. Então, o Y continua positivo, mas o X agora é negativo. Já no terceiro quadrante, eu estou indo para trás e para baixo. Então, no terceiro quadrante, tanto o X quanto o Y são negativos. Aí você deve estar se perguntando, para que entender isso? Já já a gente vai perceber por que é importante essa ideia. E no quarto quadrante, essa região aqui, eu tenho o X indo para frente, é positivo, e o Y indo para baixo. Essa região aqui é o quarto quadrante. O X é positivo e o Y é negativo. Ok? Então, vê que é bem simples essa ideia de René Descartes, e isso fez toda a diferença no tratamento das funções. Bom, então, vamos ver agora os pontos, como eles devem ser colocados no plano cartesiano. Eu tenho esse ponto A. Tá? Quais são as coordenadas dele? 2 e 3. Lembre que um ponto é um par ordenado. O que significa isso? Par, porque são 2, ordenado, porque segue a seguinte ordem. Sempre que você pegar um par ordenado, o primeiro elemento é X, e o segundo elemento é Y. Tá? Tem um X e Y, um par ordenado. Então, quando eu digo que eu tenho um ponto 2, 3, eu estou dizendo que eu andei 2 para frente, que é positivo. Andei a partir de onde? A partir da origem. Eu andei 2 para frente, que é o X, e subi 3, que é o Y. Está aqui o ponto A. Esse é o ponto A, X2, Y3. Veja que realmente ele está no primeiro quadrante, porque o X é positivo
e o y também é positivo. Vamos dar uma olhada agora no ponto B. O ponto B, o x é negativo, menos 1, o y é positivo, 3. Então, ele vai 1 para trás, porque o x é negativo, e ele sobe 3, porque o y é positivo. Então, esse ponto aqui é o ponto B. É bem simples, basta que você trace 1 no x, menos 1 no caso, trace o 3 no y, a interseção deles vai gerar o ponto. É só isso. Vamos dar uma olhadinha agora no C. O ponto C é menos 3 e 1. Menos 3 no x, para trás, menos 1 no y, para baixo. Então, quando eu faço essa união aqui, a interseção delas vai dar esse ponto, que é o ponto C. X menos 3 e y menos 1. Já o ponto D, o x é 2 e o y é menos 1. O x é positivo e o y é negativo. Então, está aqui, a interseção deles vai ser o ponto D. Eu peguei um exemplo de um ponto em cada quadrante, porque quando a gente for trabalhar gráficos de função, vai ser importante saber colocar os planos, os pontos no plano cartesiano. Já o ponto E é o que a gente chama de origem do sistema, é o ponto 0, 0. É a origem, é o 0 no x, o 0 no y. Eles estão em que quadrante? Nenhum, ele é a origem. Tá? O ponto F, por exemplo, deixa eu pegar outra cor aqui. Ponto F, o x é 2 e o y é 0. Quer dizer que ele só tem distância para frente, ele não tem altura. Então, está aqui o ponto F. O ponto G, o x é 0 e o y é menos 1. Ele não tem distância percorrida, mas ele desceu 1. Aqui é o ponto G. Ok? E o ponto H, o x é 0 e o y é menos 3, novamente. Ele não tem distância, mas ele tem profundidade aqui, ó. É menos 3 aqui. Tá? Então, é assim que a gente coloca os pontos no plano cartesiano. Eu sei que muitos de vocês já sabiam disso, né? Mas um ou outro que tivesse dúvida, foi bom rever para a gente poder futuramente trabalhar isso aí sem muitos problemas. Ora, mas e como é que a gente aplica uma função, resolve uma função, um problema com função? Porque não vai cair no Enem, por exemplo, questões de coloque o ponto, quem é o x? Não é. São contextualizações, como, por exemplo, essa. Essa é uma fórmula matemática. Não sei se vocês já ouviram falar em pessoas que tatuam o corpo todo e ainda vendem o corpo, a pele, enquanto estão vivos. Aí vende, o ricaço lá excêntrico paga o valor acertado e só fica com a pele no corpo, tranquilo, para cima e para baixo. Quando a pessoa morre, vai lá, tira a pele e o ricaço excêntrico expõe a pele, como se fosse pele de urso, de qualquer outro animal. E como é que você calcula quantos metros quadrados tem a pele de uma pessoa? Ela é uma função, uma fórmula matemática para se calcular aproximadamente a área em metros quadrados da superfície corporal de uma pessoa é dado por essa fórmula, tá? Onde P é a massa do corpo, então 30 quilos, 20, 18, quantos quilos tem, e S é a superfície. Né? Então, considere uma criança de 8 quilos. Determine a área da superfície dessa criança em metros quadrados. É coisa mais macabra, né? E quantos metros quadrados de pele tem uma criança de 8 anos? Vamos ver se dá um quadro pequeno, um quadro grande, vamos ver. Então, é o seguinte. A primeira coisa que você tem que entender é que você tem duas variáveis. S e P. Tá? Onde
esse S, que é a área, a superfície, ele depende do peso. Tá? Quando você disser o peso, é que eu vou saber qual é a área que essa pessoa tem. Tá? Então, o peso é uma variável independente, eu vou dizer qual é o peso, e aí você vai calcular a superfície. Isso é importante para você saber qual é a variável que foi dada. A variável que foi dada foi 8, que é a massa, que ele está chamando aqui de P, certo? Então, eu vou substituir esse 8 onde tiver P. Não é no lugar do S, é no lugar do P. Por isso que é importante você entender quem é a variável que está sendo dada e o que é que você está pedindo. Ele está te dizendo o valor de P e que é o valor de S. Como é que fica isso? Ora, veja que onde tinha P, eu substituí por 8. S de 8, quer dizer, a superfície para 8 quilogramas vai ser, a fórmula é 11 sobre 100 vezes 8 elevado a 2 terços. Só fiz substituir o P por 8, não fiz nada de diferente aí. Ele disse, a aula está rápida, né? Vão me dizendo para eu poder ir mais devagar. Porque como ninguém tem nenhuma dúvida, não fala, não pergunta, não diz nada, eu fico imaginando que a coisa está fluindo bem, tá? Eu vou tentar ir mais devagar a partir de agora, mas se ficar qualquer dúvida, vocês me dizem que eu repito alguma coisa no final ou até mesmo depois, tá? Então, vê o seguinte. Todo número escrito na forma de expoente fracionário, ele é uma raiz. Como é que eu estou querendo dizer a você? Toda vez que o expoente for uma fração, o denominador dessa fração vai ser o índice, 3, tá certo? E o numerador dessa fração vai ser o expoente. Então, 8. Beleza. O 8 é a base. O 2, que é o numerador, ele passa a ser expoente. E o 3, que era o denominador, passa a ser o índice. Então, 8 elevado a 2 terços é o mesmo que a raiz cúbica de 8 ao quadrado. Então, lógico que eu vou ter que resolver logo essa expressão aqui, né? 8 ao quadrado, 64. A raiz cúbica de 64 é só vocês testando, olha. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, a raiz cúbica de 64 é 4. Aqui é só um 4, tá? Deixa eu... 11 vezes 4 sobre 100. Agora aqui, 11 vezes 4, 44. 44 sobre 100, 0,44 metros quadrados de pele. Então, uma criança de 8 anos não tem nem meio metro quadrado de pele. Um pouco menos. Tá? Então, vê que nessa questão, eu te disse o valor da variável dependente, da independente, o P, né, a massa, e calculei o S, tá, que era dependente. Sempre é importante você analisar quais são as variáveis que estão sendo trabalhadas e o que é que foi dado. Tá? Porque no próximo exemplo, a gente não vai te dar essa variável aqui para você substituir e fazer uma expressão numérica. Porque tem dois tipos básicos. Ou você tem a variável interna, ou você tem a variável externa. Ou você transforma isso numa expressão numérica, ou transforma isso numa equação. Por exemplo, essa que nós fizemos aqui, ela virou uma expressão numérica, porque eu tirei o valor de P,
substituir por 8 e sair fazendo os cálculos da expressão numérica. A gente vai ver que no próximo exemplo, a gente vai ter que transformar numa equação. Como é que a gente faz isso? Se eu tivesse dado a você o valor de S, por exemplo, eu tenho 0,44 metros quadrados de pele. Qual é o peso dessa pessoa? No caso, a massa, né, dessa pessoa. Aí você tem que montar uma equação para achar o valor 8, que é o que a gente vai fazer a seguir. A gente vai pegar um problema em que eu preciso montar uma equação. Isso aqui, ó. Suponha que o número f de x de funcionários necessários para distribuir em um dia contas de energia elétrica entre x% de moradores numa determinada cidade seja dado pela função f de x igual a 300x sobre 150 menos x. Se o número de funcionários necessários para distribuir em um dia as contas de luz foi 75, qual é a porcentagem, né, qual é a taxa percentual de moradores que as receberam? Então, observe o seguinte, eu tenho duas variáveis aí, tá? Eu tenho o x, quem não gostar de chamar isso aqui de f de x, também pode dizer que é y, tá? Não tem problema nenhum, f de x ou y é a mesma coisa. Vou chamar de y para ficar mais fácil de vocês entenderem. Bom, então eu tenho duas variáveis. O x e o y. Que cada uma dessas variáveis está dizendo. Bom, o x vai ser exatamente o número de pessoas, a taxa percentual de moradores que receberam a conta de energia elétrica. E o y, que é a mesma coisa que f, esse f ficou horrível, mas é f de x, tá? Esse y, que é a mesma coisa que f de x, ele é o número de pessoas que entregam essa conta de energia elétrica. Aí diz o seguinte, se eu tiver, num dia eu tiver 75 pessoas entregando a conta, quantos por cento da população vai ter recebido essa conta nesse dia? Tá? Então, vamos lá. Por isso que aqui eu tenho a função, reescrevi a função, só que eu não vou substituir no x, porque o x é quantos por cento da população. E eu não sei quantos por cento. Eu sei apenas que tem 75 funcionários, que é o y, ou seja, o f de x. Então, perceba que ficou 300x, 150 menos x, igual a 75. Veja que, nesse caso, eu não substituí o 75 por x. Tá? Porque, se eu fizesse isso, eu estaria dizendo que eu tinha 75% da população e queria saber quantos entregadores seriam necessários. E poderia também ser uma questão. Tá? Mas aqui não. Aqui eu estou dizendo que eu tenho 75 pessoas entregando conta e eu quero saber quantos por cento de clientes podem receber essa conta num dia com 75 funcionários trabalhando. Tá? Então, o que é que eu faço? Vocês sabem que aqui não tem denominador, é como se tivesse 1, e aí eu faço meio pelos extremos. Uma vez 300x vai dar 300x. Tá? Agora, aqui eu tenho 150 menos x vezes 75. 150 vezes 75, você faz a conta, acha 11.250. Menos 75 vezes x. 75x. Veja que esse 75, ele multiplica tanto o 150 quanto o x, é o que a gente chama de propriedade distributiva. Tá? Então, eu tenho essa equação aqui, olha. Veja que no item anterior, eu tinha uma expressão numérica, porque eu substituí e não ficou nenhuma letra. Nesse caso, que eu estou substituindo pela variável externa, ele vai virar uma equação.
Tá? Não sou eu que decido. Eu quero resolver como equação. Agora eu quero resolver como expressão numérica. Não sou eu que decido. A questão é quem vai dizer. Se ele te der a variável interna, você substitui e vira uma expressão numérica. Se ele te der a variável externa, você substitui e vira uma equação. Você iguala e vira uma equação. Então, esse 75, que ele vai passar para o primeiro membro. Quando isso acontecer, ele vai ficar positivo. Ele vai ficar 300x mais 75x. Esse 11.250 não mudei de lugar, porque a equação do primeiro grau a gente resolve assim, não é? Separa o x no primeiro membro, por exemplo, e separa o que não tem x no segundo membro. Tá? 300x com 75x, 375x, igual a 11.250. Pessoal, se isso está multiplicando, a operação inversa é a divisão, certo? Então, dividindo, fica 11.250 por 375. E aí você tem que fazer a conta mesmo, tem muito o que pensar. Tá? Fazendo essa divisão, a gente encontra 30. Ora, mas era em porcentagem, taxa percentual, então é 30%. Então, com 75 entregadores, eu consigo fazer... Com 75 entregadores, eu consigo fazer 30% das casas, né? 30% dos moradores, entregar carta a 30%. Essa ideia de função, que a gente usa no dia a dia, em várias áreas do conhecimento, mas se eu mostrar aqui uma ideia no Excel. Só um minutinho. Olha. Por exemplo, qual a ideia muito interessante do Excel e que é uma função que ele utiliza? Olha. Então, essa função aqui, y igual a 2x mais 1. Vocês conseguiriam me dizer quanto vale f de 5? Ou seja, substituir o x por 5. Qual vai ser a resposta? Seria algo do tipo f de 5. O que é f de 5? É pegar o x e substituir por 5. Tá? Então, a imagem do número 5 vai dar 11. Muito bem. 5 dá 11. E se fosse 13? Duas vezes 13, 26, mais 1, 27. Então, perceba que com Excel, se eu colocar a fórmula que eu coloquei foi isso. Ó. 2 vezes a célula daqui, mais 1. O dobro desse número, mais 1. Então, quando a gente usa Excel, a gente usa muito rapidamente a ideia de função. Tá? Por exemplo, esse daí todo mundo está falando bem direitinho, mas se eu tivesse perguntado qual é a imagem de 0,139, para você fazer isso, iria gastar um tempinho, né? Para fazer de cabeça, ia dar um tempo. Automaticamente o Excel já faz. Por que ele faz? Porque eu coloquei a fórmula para ser feita. Se eu botar menos 4, a resposta é menos 7. Colocar 101,45. Então, vê que ele faz automaticamente os valores. Então, isso é uma aplicação de função, diretamente. Você cria a fórmula, e aí imagina que você tem que trabalhar no mercado, por exemplo, tem que calcular o ICMS de todas as mercadorias. Você não vai fazer de uma por uma. Você vai colocar a fórmula para tirar 17%, e aí você vai escrever o valor de cada mercadoria, e automaticamente ele vai fazendo isso. Tá? Lógico, quem compra aqueles programas de mercadinho já pronto, ele já calcula o ICMS. Né? Às vezes você trabalha uma coisa mesmo caseira, que você não tem programas, é só a família que está trabalhando naquele mercadinho. Então, a saída boa é você usar o Excel para calcular os 17%, calcular o que entra, o que sai, qual a taxa de lucro que você está tendo em cada produto, através de uma planilha.
E isso nada mais é do que função matemática. E era um exemplo, tá, que a gente pode fazer com a função. A aula hoje parece que foi rapidinha, né? O assunto era, até certo ponto, tranquilo, né? Praticar. Eu peço a vocês novamente que pratiquem, tá? Façam os exercícios, os que a partir de amanhã já vai estar liberado, tanto a atividade que é para vocês enviarem, quanto os exercícios para vocês treinarem. Foi aula hoje, foi flash. É porque foi só um aspecto, né, de função, e foi uma coisa que não teve muito cálculo. E até certo ponto, muita gente que já fez o 9º ano, o 1º ano, já deve ter visto alguma coisa a respeito. Eu fiquei com medo de ficar muito cansativo repetindo. Mas as próximas vão ser mais lentas, certo? Então, estudem esse assunto. A partir de amanhã já vai estar o material lá para vocês fazerem questões, também enviarem atividade. E é só isso. Se alguém tiver dúvida, pergunta. Ou agora ou depois, porque eu sei que às vezes você olha o assunto e só vai ter dúvidas depois. Agradeço a participação de todos, a presença. Realmente, esse assunto é muito bom, é muito gostoso. O ruim desse assunto é quando você faz por definição matemática. Uma função é um elemento x pertencente a A, tal que para todos x pertencente a A existe um y pertencente a B, tal. Aí você tem dó e não entende mais nada. E o Enem não vai querer saber de você quem é o X que está para associado ao Y. Não, ele vai botar um problema lá do dia a dia, você vai ter que resolver. Você resolve, como a gente estava mostrando aqui, questões de você atribuir o X ou o Y. Se você sabe quem é o Y, você substitui e você resolve uma expressão numérica. Você sabe o X, é o valor de fora, você substitui e resolve uma equação. Então, não tem muito o que fazer, sabe? É isso. Ou expressão numérica ou uma equação. Cai nisso, no final das contas. É só interpretação. Mas como é que a gente aprende? Praticando. Tá? Quem olhou essa aula, foi para dormir e não fez mais nada, vai esquecer do mesmo jeito. Para quem praticar, tentar fazer as questões, tirar dúvida, mandar mensagens, tirar dúvida com os colegas, comigo, vai começar a entender melhor. E função é base para matemática, é base para física, para quem for para a área de exatas, ou de alguma coisa aplicada com exatas, vai precisar muito de função. É um assunto muito importante. Se a gente for ver função logaritmo, função exponencial, função de primeiro grau, de segundo, vai fazer a diferença você entender esse conceito, não com a formalidade matemática, mas com o exemplo do cotidiano, como a gente fez, atribuindo o valor do pão, 2 pães, 3 pães, e isso é função. Tá? Então, gente, obrigado, até a próxima. Próxima quinta-feira a gente está aí de novo com o próximo assunto. Tá? Qualquer coisa, estou à disposição. Hoje, infelizmente, não vai ter Kahoot, porque foi o dia todo de praticamente reunião e corre-corre para resolver as coisas lá do IFALD. Como eu entendo para vocês, a gente está tentando criar alguns cursos novos lá, e aí foi uma correria um pouco excessiva hoje. Tá? Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.